Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Sem Censura. Você já ouviu falar ou se calhar já debateu sobre relacionamento a três ou relacionamentos abertos, poliandria, poligamia, poliamor, relacionamentos homoafetivos? Hoje nós vamos falar sobre relacionamentos fora do padrão. E para isso eu tenho aqui comigo dois convidados nesse nosso painel, que é o Emércio dos Santos, ativista social, e a Paula Sebastião, ativista. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. E, muito obrigada. Para começar já e a esclarecer os nossos amadíssimos que estão lá em casa a assistir-nos, vai a pergunta que não quer calar. O que são relacionamentos fora do padrão? Quem chuta? Podem citar, dar exemplo de alguns. Eu vou chutar. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Relacionamentos fora do padrão. São todos os relacionamentos que seriam fora do que é pensado como padrão, nesse caso a monogamia, ou nesse caso também relacionamentos monogâmicos héteros, porque são esses dois tipos de relacionamentos que são tidos como padrão, né? Um é a forma de com quem nós nos relacionamos, que é a questão da heterossexualidade, e outra é a forma de relacionamento, que é a monogamia. Então eu acho que esta conversa é super importante, porque há relacionamentos não monogâmicos e há relacionamentos que são fora da caixa ou da categoria heterossexual. Ou seja, resumindo, é socialmente aceitável apenas o relacionamento em que apenas seja entre duas pessoas e que seja uma mulher e um homem. Exato. Seria o heterossexual. Que é o chamado relacionamento normal, digamos. Exato. Então, geralmente as pessoas sabem que esses relacionamentos fora do padrão, diz-se relacionamentos fora do padrão, subentende-se relacionamentos fora do padrão, até aqueles que já saem ligeiramente fora da normalidade, como por exemplo relacionamentos com pessoas de maior, com uma grande diferença de idades, relacionamentos virtuais. Por que a sociedade estigmatiza tanto esse tipo de relacionamentos que não são tidos como normais? Porque preferem inclusive ver coisas de terror, incentivar às vezes a intriga, o ódio, do que propriamente deixarem as pessoas única e simplesmente amarem-se do jeito que são. Muito bom dia. Eu entendo que a nível social todas as sociedades são definidas por estruturas e por padrões sociais, não é? E a nossa sociedade não foge à regra. E todas aquelas formas de vivências que saem à regra, que as sociedades definem como normais, são estigmatizados. E um deles são os relacionamentos homoafetivos e tantos outros que o nosso ideal de relacionamento é entre um homem e uma mulher, que não exista tanta diferença de idade. Se existir, tem de ser do homem para com a mulher, nunca o contrário. Porque se acontecer o contrário, vai ser... Como é que é? Ele é que manda no relacionamento, ele é que é chefe. Porque entende-se que o homem devia ser quem lidera o relacionamento, não é? Não... O tal célebre cabeça de casal. Sim, quem é o cabeça da família. Que é essa nossa definição de relacionamento. Todos os relacionamentos que fogem este ideal, este padrão, são estigmatizados. São os fora do normal, sim, né? São os que normalmente as pessoas chamam de fora do normal, fora do padrão. Mas esse normal, as pessoas não se questionam que é uma coisa que depende e varia.
Porque o que é normal para mim pode não ser normal para outra pessoa. E o que é normal para a nossa sociedade pode não ser normal para outra sociedade. Podemos assim dizer que faz parte da natureza do ser humano relacionar-se, seja sexual, emocional, né? Ou romanticamente, de várias formas. Ou é biológico, ou nós aprendemos, ou somos educados desde muito cedo a normalizar a monogamia. Ui, eu estava a ouvir o Emércio e isso me a fazer lembrar uma aula online que eu tenho espalhado, que é a invenção da heterossexualidade. Acho que todo mundo, é uma aula que está grátis no YouTube, acho que todo mundo deveria ver essa aula, porque casa um pouco com isso. E eu lembro que há um exemplo lá com a Helena Vieira, quem faz essa aula, que é uma ativista trans do Brasil. E há um exemplo que ela dá. Por que as pessoas, quando tu vais à rua, e aqui falo um pouco das formações que eu também às vezes dou, quando tu tens que explicar às pessoas, pergunta qual é a tua orientação sexual? A maior parte das pessoas heterossexuais não sabe dizer que é heterossexual. Então, nós naturalizamos porque nunca existiu a necessidade de se dar nome à heterossexualidade. E uma das coisas que ela explica que eu estava aprendendo nessa aula, que é só para ir século XIX, século XX, é que o nome heterossexualidade começou a se espalhar muito. Então, quando ela fala da invenção da heterossexualidade, está a falar da criação dessa categoria, que também tem processos históricos, que vai mudando conforme os seus tempos históricos, que é a heterossexualidade. E como é que a homossexualidade, que foi pensada como desvio, vem também dessa criação dessa categoria. Então, tudo são categorias que foram criadas. E ela até ainda vai mais longe, ao explicar que foi uma categoria criada no âmbito da ciência sexual, no âmbito da patologia. A heterossexualidade, ela ainda explica que na altura, vários autores, que eu agora não me lembro, falavam da heterossexualidade como um desvio, em que alguém sentia dois desejos, quase como nós definimos a bissexualidade hoje. Então, essa construção da heterossexualidade, do que é hoje, tem estas influências que o Emércio está a trazer, da construção da família nuclear, da construção dos papéis, qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher, e principalmente na altura, ela explica mais ou menos que a heterossexualidade era vista mais ou menos por dois desejos. Um, que é o subconsciente, que é a ideia do reprodutor. Se eu sou um homem, me relaciono com uma mulher subconscientemente para reproduzir, né? E aí vem a ideia toda da família nuclear e etc. Estou a pular um monte de referências, que é para nós não ficarmos aqui numa aula de história, mas depois vem a ideia da família nuclear e como é que o casamento monogâmico se tornou o centro dessa gestão relacional, dessa gestão de reprodução. E o grande problema disso se tornar padrão é isso, né? Cria muita estigmatização para quem quer vivenciar as práticas sexuais, a questão da atração afetiva ou sexual de outra forma. Há várias formas de relacionamentos não monogâmicos. Tens os chamados relacionamentos abertos, né? Tens o swing, né? Troca de casais, tens o poliamor. Tens vários tipos de relacionamentos. Que realmente queremos, porque poliamor é uma coisa muito recente. Sim. É um movimento que em alguns países, por exemplo, temos no Brasil e até mesmo Portugal, tem um movimento mesmo no Brasil, que defende, sim, que se defende os relacionamentos poliamorosos. Por favor, vamos esclarecer lá em casa o que são relacionamentos poliamorosos. Assim, eu também comecei a perceber que há outras maneiras de vivenciar afetividade e sexualidade dentro do relacionamento. Então, a definição que eu mais gosto de poliamor é que é essa existência igualitária, afetiva e sexual, que implica poli é muitos. Então, há muitas pessoas nesse relacionamento. E o amor é
há várias pessoas que estão nesse relacionamento que possibilita uma exploração afetiva, exploração sexual, mas eu acho que a grande coisa do poliamor é que há o consentimento entre todas as pessoas desse relacionamento, né? Todas sabem da existência umas das outras, todas convivem umas com as outras, e há possibilidade até de há várias maneiras de acontecer. Pode ser que a relação possa ter iniciado com uma pessoa que é o centro, e depois se cria a relação poliamorosa à volta desta pessoa, e as outras podem ter relacionamentos também entre si, mas a ideia é possibilitar a abrangência de que se alguém do relacionamento quiser ter alguma outra relação afetiva, sexual com outra pessoa, essa pessoa também entra para dentro do relacionamento, do círculo. Então, traz essa possibilidade. E eu acho que a palavra-chave igualitária aqui é super importante, né? Porque, por exemplo, nós não estamos a falar de um relacionamento em que alguém é o centro da relação e só essa pessoa pode ter várias pessoas. Estamos a falar que há uma multiplicidade de pessoas que podem ter um relacionamento entre si. Exato. Ou seja, para que as pessoas não façam confusão também lá em casa, as diferenças, acho que é fundamental nós explicarmos as diferenças entre o poliamor de relacionamento aberto e poligamia e poliandria. Não sei se existe poliamor de relacionamento. Só uma dúvida. Uma dúvida. Nesse relacionamento de poliamor, que é de 2, 3 mais pessoas, esse ciclo, eles amam-se e não fazem ciúmes, porque todo mundo sabe da existência uns dos outros, mas é possível eles estarem ali naquele relacionamento, amam-se, mas não fazem ciúmes, é isso? Não, existe o ciúmes. O ciúmes é uma construção muito grande da nossa ideia de amor, infelizmente. Todos nós fomos educados e crescemos com essa ideia, principalmente o discurso do amor e do afeto que nos passam nas novelas, nos livros. Ele é muito, gera muito essa noção de que o amor, né? Quem sente ciúmes ama, quem sente ciúmes gosta de ti. É um sinal de amor, é um sinal de afeto. Então, essa construção da posse, todos nós somos influência disso. Numa relação poliamorosa, o que se está a tentar desconstruir é exatamente algumas questões de desapego, questões de ciúmes. Vai existir ciúme, sim, mas uma das características principais do relacionamento poliamoroso é a questão da comunicação, né? Então, as pessoas estão a consentir entrar nesta relação, se relacionam entre si, mas tem que haver um nível de comunicação e honestidade muito grande. Estamos a falar de níveis de intimidade entre múltiplas pessoas, intimidade afetiva. Exato. Então tem que haver um nível de confiança, honestidade e comunicação. Sim, confiança é importante, porque eu, inclusive, na pesquisa que eu estive a fazer, pude observar que a dado trecho, há lá uma citação que diz que nos relacionamentos poliamorosos são os relacionamentos mais seguros, porque eles fazem mais testes de doenças sexualmente transmissíveis, fazem mais testes, nunca quase se relacionam sem preservativos. Portanto, eu acho que eles têm um cuidado e uma blindagem, que eles se blindam entre eles, que eu acho que chega a ser bem positiva e muito mais cuidadosos do que muitos relacionamentos héteros, porque supostamente estou com ela, eu confio e não sei o quê, e sabe-se muito bem que muitas das vezes as pessoas vão pulando a cerca sem o consentimento do parceiro, obviamente, né? Então daí a tendência de que muitas das vezes as pessoas lá onde vão não se sabe com quem é que se metem, virem com as né, das doenças sexualmente transmissíveis. Só para relembrar que nessa pesquisa
eu pude constatar E nós temos, cá já existem alguns casos de pessoas que estão em relacionamentos abertos. Sim. Mas pouco se ouve falar sobre relacionamentos poliamorosos. Então, qual é a diferença exata entre os poliamorosos e pessoas que estão em relacionamentos abertos? É assim, o relacionamento aberto é uma decisão geralmente casal, né? E o casal estabelece geralmente regras, né? Vamos ter relacionamento com outras pessoas, porque é uma questão de exclusividade. O que é que a monogamia faz? Eu sou exclusivamente, tu estás exclusivamente nesta relação comigo. Exato. Então, se há essa exclusividade e se há um acordo de vamos quebrar essa exclusividade, então os casais geralmente criam regras. Que regras são básicas como não pode ser na nossa cama, não pode ser alguém que eu conheça, não pode ser do nosso núcleo de amigos, enfim. Imagina que é um casal e que alguém... As pessoas do casal viajam muito por causa da profissão. Então aproveita, estás fora. Ok, então nessas circunstâncias pode acontecer, né? Estamos a ter um relacionamento à distância, então no tempo em que tu estás distante podemos fazer, não vai ser do nosso núcleo de amigos, tens que usar sempre preservativo, então estabelecem-se regras, ok? É completamente diferente do poliamor. Há uma piada que passa-se muito mais tempo a definir o que não é poliamor do que necessariamente a definir o que é poliamor. E que na questão do poliamor é isso. Eu resumo isso tudo a uma questão de intimidade, a um nível de confiança afetiva e emocional que permite que se tenha múltiplas relações não exclusivas uns com os outros, igualitárias, é importante dizer isso, né? Não há uma pessoa no centro que pode ter várias, todos estamos na mesma relação. E que não juntos e misturados. Exato. Não é só sexual, é afetiva. Exato. Então, estas regras que se aplicariam ao relacionamento aberto, né, que continua a ser um relacionamento exclusivo, mas com essa exceção, não se aplicam no poliamor, porque não há uma exclusividade. Estamos todos juntos, consentimos todos ao mesmo tempo, todos podemos ter esses relacionamentos afetivos sexuais, desde que exista essa comunicação e esse nível de intimidade que gera esse cuidado emocional, cuidado sexual. E eu acho super importante dizer isso das infecções sexualmente transmissíveis, porque há muitos casais heteros que estão em relacionamentos, mas não existe um cuidado, né, de prevenção muito grande. Né? E sabemos, aqui é importante também dizer, poliamor não é traição. Ok? E num relacionamento, se tu monogâmico, se tu decidiste ser exclusivo, se tu furas isso e não há um acordo prévio, é traição. Claro, é traição. Também não vamos confundir as coisas. É tal quebra de comunicação, de confiança. Exato. Mércio, nesta lista de relacionamentos considerados como fora do padrão, tem um que, por mais que ainda cause estranheza, que é o mais comum, que mais recentemente se debate, que são os relacionamentos homoafetivos. Como um homem que está abertamente, assumidamente, né, homossexual num relacionamento homoafetivo, como é que uma pessoa que vivencia isso, portanto, que não está no armário, como é que vivencia no dia a dia, a nível de reações, não só a nível familiar, mas também a nível social, né, como parceiro, que muitas das vezes tem que ter aquele cuidado de não demonstrar afeto publicamente, ou se há esse cuidado, como é que as pessoas reagem, porque muitas das vezes existem aquelas questões que muita gente ainda por falta de informação coloca, que acha que relacionamentos, embora monogâmicos, entre duas pessoas do mesmo sexo não é igual a um casamento heterossexual ou um relacionamento. Começaria por dizer que o meu relacionamento é bem despadronizado, não é? Nós começamos por definir que não vamos seguir o que a maior parte das pessoas segue, que é o ideal hétero, que muitas vezes se reflete mesmo a nível de nós, pessoas homossexuais,
que buscamos esse tal ideal. Eu quero parecer que o meu relacionamento é um relacionamento entre um homem e uma mulher. Buscar essa tal aceitação. Sim. Que nós os dois decidimos que não lutaríamos por isso. Pois. Que íamos viver a nossa vida e que seríamos felizes ao nosso jeito. Claro. Claro que no princípio levantaram-se muitas vozes a questionarem, não, mas como? Não é possível? Existe amor? Não existe? Porque até a nível da afetividade as pessoas monopolizam muito e a maior parte das pessoas acredita que só existe amor entre um homem e uma mulher. Exato. E que não é verdade. E que caso amor, seja contrário é tudo perversão, sim, né? Sim, é perda de tempo, as pessoas estão a se mentir. Mas as pessoas basicamente rotulam mais mesmo como perversão. Sim. Que não é normal, é coisa demoníaca até, às vezes invocam essas coisas. E é um bocadinho complicado, porque em pleno século XXI estar ainda a sofrer esse tipo de estigmas é um bocado porque existe o romance, né? Toda aquela coisa que em qualquer relacionamento existe. Sim. O afeto acima de tudo. Existem todas as fases, também existem as brigas, também existem os mal-entendidos. Acho que a grande dificuldade foi, não sei se diria dificuldade, foi a nível de vizinhos, porque nós vivemos juntos já há algum tempo. E os vizinhos, no princípio, dois homens jovens a viverem juntos, as pessoas pensam, são amigos. Pois. São amigos. E nós fazemos questão de dizer que não somos amigos. Começou pelos nossos vizinhos, mesmo já vizinhos próximos. Não, o teu amigo veio... Não, o teu amigo não, o teu irmão veio buscar alguma coisa aqui. Não, não é meu irmão, é meu namorado. Ah, ok, sim, aquele moço veio. A pessoa não tem coragem, não tem coragem de dizer que é namorado. Não, aquele moço veio. Ah, tá bem, ok. Dia seguinte a pessoa já muda, já não te cumprimenta. Já passa, não te cumprimenta, e se tu cumprimenta já responde para dizer mesmo, eu não quero confiança contigo. Porque as pessoas entendem, não sei se buscam onde todas essas ideias que pessoas homossexuais, pessoas LGBTs querem influenciar as outras a serem também LGBTs. Pois. Porque acreditam que nós fomos influenciados de alguma forma, não é? Vimos em algum sítio, aprendemos, lemos algum livro. Há tempos alguém até mandou-me, disse, tu se calhar quando eras mais novo devias assistir muitos vídeos da Titica. Comecei a ver vídeos da Titica, eu já tinha mais de 17 anos. Para dizer que as pessoas vão sempre buscar uma justificativa para tentarem explicar o que não percebem. Exato. Foi esse a nível dos nossos vizinhos. Já tivemos cenas, episódios em que nós não temos problemas em trocas de afetos em público. Já tivemos episódios em que estamos juntos e as pessoas nunca chegam a nos agredir. Mas vocês nunca ficaram preocupados com o facto de, por exemplo, como acontece no Brasil, se bem que Angola os angolanos são um povo pacífico, de temerem que as pessoas possam vos agredir eventualmente? Ao longo desse meu percurso, eu tenho percebido que nós aqui em Angola, a diferença do preconceito aqui com o preconceito em outras zonas é que nas outras zonas o preconceito é bem explícito e as pessoas partem para a agressão física mesmo. Sim. E nós, na maior parte das vezes aqui, o preconceito é velado. As pessoas não querem parecer que são tão preconceituosas. Então, quais são as situações de preconceito que nós passamos, né? De pessoas virem assim com muita violência verbal. Não, isso não é, não façam isso, tem crianças por perto, as crianças não podem ver isso e não sei o quê. Ou então, quando nós passamos e as pessoas depois comentam, nunca de situações de virem tentar se enfrentar assim, não sofremos situações destas. A nível familiar, não tivemos, felizmente, se posso dizer, não é? Também não buscamos, é o que eu disse, quando nós passamos a viver simplesmente a nossa vida sem buscar muita aprovação dos outros, as coisas ficam mais leves, porque se nós buscássemos aprovação, vamos para um evento de família, estamos os dois, temos que exigir que a nossa família no estado, como trata, por exemplo, a minha irmã com o companheiro dela, não, se as pessoas estão aí já nos cumprimentam com respeito, para nós está bom, não precisa vir dizer, por exemplo, não, o meu genro, ou o meu, não. Será que não é essa aceitação, ou medo da não aceitação e também de serem julgadas, que as pessoas que
tenham vontade ou que já tenham entre quatro paredes passado pela experiência de ter assim um relacionamento considerado fora do padrão, mesmo só a nível sexual, que faça com que elas tenham receio de assumir, porque assim, é difícil acreditar que nós, pelo menos cá, não tenhamos casos do género, do que já falamos agora. O que é que faz com que essas pessoas realmente talvez nunca venham a assumir ou viver abertamente, ou que pelo menos não surja também um movimento poliamor. Quem dera que surgisse. Eu não conheço muitas pessoas com quem eu possa falar sobre poliamor. As experiências pessoais ainda não foram, para mim, relacionamentos realmente poliamorosos, né? Já tive relacionamento com pessoas que sabiam uma da outra, mas não estávamos os três numa relação, né? Então é por isso que eu digo, não foi autenticamente um relacionamento poliamoroso. É muito difícil porque implica tu desconstruires muito esse padrão que nós estamos a dizer. Individualmente implica fazer esse processo de conseguires comunicar sobre ciúmes, de conseguires desconstruir a questão da exclusividade, de conseguir trabalhar a questão do afeto, porque tem a ver com a não exclusividade afetiva e sexual. Não é só sexual, tem essas questões todas de intimidade que nós estamos a dizer. Pesa muito o fator social. Como é que eu vou ser tratada lá fora? Exato. Se eu assumir que estou no relacionamento do género. Porque já houve as sociedades ainda precisam de evoluir muito, não é? No que diz respeito a diferenças. Sim. Para desconstruir esse tipo de mentalidades, trabalhar mais na questão da aceitação. E nós aqui em Angola, para já é um bicho de 7 cabeças, os relacionamentos homoafetivos. Agora imagina quando começa-se a falar de poliamor, coisas que as pessoas muitas das vezes não sabem. Eu acredito que muitas das pessoas vão ter conhecimento desse tipo de relacionamentos a partir do momento que começarem a ver o Sem Censuras, porque acredito eu que não teve mais ninguém ou nenhum outro canal ou um outro programa que pudesse abordar com tanta franqueza e com tanta sinceridade e seriedade esse tipo de assunto. Eu queria fazer uma pergunta. Como é que foi, o quão difícil foi, que eu sei que é, porque felizmente eu costumo dizer que o meu mundo é gay, né? Porque eu trabalho com modas, cabeleireiros e não sei o quê. E eu tenho muita conversa com eles, e não só a nível nacional como internacional. Eu quero saber o quão difícil foi, porque é difícil, porque há todo um preparo psicológico, né? De tu te teres assumido, como aqui dizem, vulgo sair do armário, diante da sociedade, em relação principalmente aos teus parentes. Foi com facilidade? Como é que foi o preparo? O meu processo de sair do armário foi um pouquinho complicado, porque eu venho de uma família de uma tradição religiosa cristã católica. Pois! Eu talvez fosse padre, não é? Pois, eu tive uma experiência, tive algum tempo a pensar na ideia. Foi difícil. Imaginemos alguém que estava completamente focado na religião e dizia a todo mundo que queria ser um líder religioso. De um tempo para cá, regressar e dizer, pronto, eu acho que não chegou bem o dia de dizer, não é? O único dia que eu disse foi a minha mãe, não é? Eu estava numa experiência fora da Angola, e assim que eu regressei, eu disse para mim que a primeira pessoa com quem eu ia falar ia ser com a minha mãe. E se alguém me perguntasse, eu não ia dizer que não. Cheguei, conversei com a minha mãe, chamei a minha mãe e disse: mamãe, tem um assunto muito importante para falar contigo. A minha mãe disse: o que é que é? Disse: vamos falar logo. E eu estava saindo, disse: não, fala já agora. Disse: vamos falar logo. Eu tinha de fazer alguma coisa. Assim que eu cheguei, vamos já conversar. Fomos para o quarto, sentamos e eu disse: quero falar sobre uma coisa, mas a coisa é muito grave. E a minha mãe disse: meu Deus, estás com uma doença muito grave. Não. Fizeste uma dívida de um dinheiro que não estás a conseguir pagar. Eu disse: não. Engravidaste alguém? Eu disse: é a última opção.
Então o que é? Eu disse, mamãe sabe que eu antes não pensava muito em ter filhos, né? Sim, já sei, depois tu meteste nessas coisas da igreja, já sabíamos que não querias. E que eu gosto de rapazes. A minha mãe olhou assim para mim. Ai, meu Deus, só isso! Foi tão natural que eu já estava preparado para o drama, o choro. Eu sou o primeiro dos meus irmãos e daquela coisa, tu és o meu primeiro filho e como é que fica? E foi tão natural, minha mãe disse, ai, foi só isso. Eu pensei que fosse uma coisa mais grave. Isso eu já sei desde sempre. Foi preciso ter mais coragem, né? Sim, eu estava nervoso a tremer já. Minha mãe disse, foi desde sempre. Tu dormiste na minha barriga, tu achas que eu não sabia? Tu lembras há tanto tempo, quando tu vieste aqui com aquele... O tema está tão bom. O Adilson já está ali. Há uma pergunta tão boa que eu vou lançar agora, que eu gostaria de saber se vocês estariam... mentalmente, né? Vocês são pessoas liberais, como somos todos aqui pessoas liberais, um pouquinho à frente do nosso tempo, mas seriam capazes ou estariam preparados para um relacionamento poliamoroso? Eu não sei, eu já me fiz essa pergunta. Eu acho que talvez. Eu acho que tem muita coisa. Estava ouvindo o Emerson falar, tem tanta coisa misturada. Porque eu acho que tu sais do armário sempre. Sim, tu sais do armário da vida toda. Acho também quando disse à minha mãe, olha, na altura, né, me identificar como bi, olha, eu sou bi. Entrou por aqui, saiu por aqui. Ano passado disse outra vez. Não sei o que disse outra vez. E tu sais do armário constantemente, não só para a família. Mas também entrou a 8, saiu a 80. Mas sim. Porque, tipo, aceitou, entrou no estado de negação. Não aceitou o estado de negação. E continua em estado de negação. Eu acho que, em geral, é isso que o Emerson estava a dizer. Há um preconceito velado, né? Que as pessoas podem ouvir, mas nunca vão falar contigo sobre isso. Então, ontem achei super engraçado. Eu cheguei aqui a reclamar de uma situação familiar que tu vais tendo essas pequenas trocas que desgastam. Exatamente porque, sim, tu não queres chegar e que tua namorada seja tratada da mesma forma, né? Com o teu genro e etc. Mesma forma, ou seja, não precisa chamar de cunhada, de nora, etc. Mas que tem que haver aquele respeito de como de quem tu és, na verdade. Eu acho que isso é indispensável, né? Isso é indispensável. Porque as pessoas têm essa dificuldade de tratar pessoas que estão em relacionamentos chamados fora do padrão como se trataria qualquer outra pessoa que está num relacionamento monogâmico. Porque para a pessoa não é correto, não devia ser incentivado, não é? Exato. Porque a maior parte das pessoas acredita que tratar com respeito, por exemplo, uma pessoa LGBT, incentivá-la ou incentivar aqui outra pessoa. Eu não quero ser um aliado, eu não quero demonstrar que apoio de qualquer forma. Só uma duvidazinha. Geralmente as pessoas dizem assim, virou, tornou-se. Isso existe, não existe? Não. E depois essa discussão do como é que é natural ou não, leva sempre a uma discussão religiosa. Sim. Quase sempre. E é o que eu estava a dizer, a ideia da heterossexualidade como algo natural vem da falta de discussão da heterossexualidade como uma categoria histórica, como algo que se criou. Exatamente aí onde eu queria chegar, na categoria histórica. Porque nos séculos passados, que já lá vão, daí o Sodoma e Gomorra, esses tipos de relacionamentos eram tidos e achados como normalíssimos, desde poliamores, bacanais, relacionamentos homoafetivos que existiam muitíssimo. Sim. Tanto que era de bom tom e era de praxe, segundo o que eu li, que o dono da casa, abastado no caso, levava assim um grupo de meninas, um grupo de rapazes e chegava no convidado e dizia escolha. O convidado é que sabia se queria ficar com rapazes, se queria ficar com meninas, se queria ficar com meninas e rapazes, e faziam uma festa. Portanto, eu acho que isso é histórico, vem dos tempos remotos. Eu acho que houve uma necessidade de demonizar a forma como as pessoas se expressam sexualmente também. Sim. E é isso, é por conta disso que existe todo esse preconceito e as pessoas também têm receio de assumir os seus desejos, porque é natural, e eu acho que nós todos já passamos por isso, pelo menos na fase da puberdade, na adolescência, de nós sentirmos
fazermos aquela confusão de sabermos as paixonites. E muitas das vezes por duas pessoas. Às vezes temos um rapaz que nos desperta interesse de uma maneira e temos um outro que nos desperta de uma outra forma. Ou seja, ali a pessoa à vontade poderia muito bem dizer que o ideal seria eu poder amar e gostar dessas duas pessoas. Mesmo a dizer que... Portanto, eu acho que... Rodrigo, vamos voltar para uma segunda parte também. Só nos resta agradecer-vos. Quem sabe vamos ter a segunda parte, a terceira parte, whatever, porque ficou muito por ser dito. E só nos resta agradecer a vocês. Mas será que dá para fazer só uma assim, tipo, os finais? Vocês acreditam... Ah, não, eu tenho que fazer essa pergunta, desculpa. Vocês acreditam que futuramente em Angola será possível que as pessoas consigam legalmente casar pessoas entre o mesmo sexo e pessoas que estejam, assim, por exemplo, trios, pessoas que estejam em relacionamentos poliamorosos, casamento entre 3 pessoas? Quando disse daqui a quanto estamos a falar, quanto tempo? Eu não acho que essa Angola ainda para ver. Mas... Acho que só se for nos teus 3 netos. Isso, eu não acho que essa Angola para ver. Ainda estamos muito fechados. Sim. Para questões muito essenciais. Exato. É o que eu estava a dizer ontem. Temos que ter Bom, vamos... Obrigado. Muito obrigada pela presença. Obrigada pelo convite. Espero que aí em casa as pessoas tenham percebido, que as pessoas pesquisem um pouquinho mais, façam perguntas, comentem também nas nossas redes sociais, no Instagram e no nosso canal do YouTube. Já sabe, Lifestyle em Português. Até lá, voltamos daqui a uma semana. Beijos. Obrigada. On the bedroom floor, hop in the shower, she begging for more. Do not disturb on the hotel door, waking the neighbors. All I want is champagne and sunshine, looking for a good time, sipping on the stars while we laying under sun.